Bora falar agora sobre o Cruzeiro e o motivo da liderança da Raposa no Brasileirão tem tudo a ver com sua campanha dentro de casa. O Cruzeiro fez 22 dos 24 pontos que disputou dentro do seu estádio. Aproveitamento excelente. Ninguém no Brasileirão tem tantos pontos em casa quanto o Cruzeiro. Quem mais se aproxima da Raposa é o Flamengo, com 20 pontos em 24. Já o Palmeiras, que também briga com o Cruzeiro e Flamengo pelo título, aparece com campanha horrorosa dentro de casa. O Palmeiras é só o 17º melhor mandante, ou seja, campanha de time de rebaixamento. O Palmeiras só fez mais pontos, 11, do que o Santos, Fortaleza e o Sport, que são as 3 piores campanhas dentro do seu estádio. Mas, se o Palmeiras vai muito mal em casa, vai muito bem fora. E é o líder entre os times com a campanha como visitante. O Verdão foi capaz de somar 18 dos 21 pontos como visitante. O Flamengo e o Red Bull Bragantino aparecem com 13 pontos cada, o Cruzeiro surge com 12. É importante destacar que o Cruzeiro tem 12 pontos e um jogo a mais do que o Flamengo, Red Bull e também Palmeiras na condição de visitante. Só para completar sobre a Raposa, empate em 0-0 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na minha opinião, não merece ser lamentado. Jogo difícil em que o Cruzeiro, especialmente na reta final, sentiu o aspecto físico, mas teve até chances de sair com vitória. É nítido que precisamos de contratações, o time cansou. Ô Samuca, tem alguma novidade de negociações do Cruzeiro até o momento? Então, Caramujo, tem até uma matéria lá no nosso Central da Toca, de uma entrevista que o Pelé que deu ontem a um canal aí no YouTube, falando sobre negociações em andamento, né? O que a gente trouxe ontem, que eu volto a afirmar aqui, que é sobre o Brian Rodrigues aí, o Cruzeiro não fez proposta, é um jogador que foi bem avaliado, mas tem aí alguns fatores que pesam para o Cruzeiro decidir que ele investir. E acho até que o Cruzeiro vai em outros nomes neste momento, porque a questão de pagamento de direitos econômicos, eu acho que não seria problema. 8 milhões aí de euros, que é o comentário. Mas o que ele pediu aí de salário do mercado, isso aí é pedido fora de qualquer realidade aí hoje que o Cruzeiro vai praticar, que com todo respeito ao atleta, o Cruzeiro não vai trazer um Brian Rodrigues para colocar ele no top 3, salário, ou até mais do que isso, no elenco atual. Então, e além disso, tem a questão da investigação, por causa de uma denúncia lá, de estupro. Isso aí é um ponto importante também. Então, o Cruzeiro hoje não fez proposta e nem sei se vai fazer sobre o Brian Rodrigues. Agora, tem outros nomes que apareceram no noticiário, porque a ideia é contratar 2 atacantes para esta janela. Quando a gente não sabe, o Cruzeiro quer ter esses jogadores aí para reforçar o time, pensando nessa sequência da temporada. Não, o empate foi justo. O empate foi justo mesmo porque o finalzinho do jogo ali foi um pouco apertado para a equipe do Cruzeiro. O Corinthians criou algumas situações. O Vidalba, inclusive, salvou uma bola em cima da linha. O Memphis Depay resolveu arriscar um pouco mais também de longa distância, mas foi um jogo em que o Cruzeiro ele teve mais domínio do que o Corinthians, né? Um primeiro tempo em que o Cruzeiro entrou com a formação que a gente já conhece, já está careca de saber, com o Willian na lateral direita, em função muito também dessa questão contratual do Fagner com a equipe paulista. Então o Cruzeiro entrou, inclusive, também com o Lucas Silva, que foi uma dúvida ao longo dos dias, e conseguiu manter um bom nível no primeiro tempo, apesar de não ter tido tanto volume ofensivo assim como a gente se acostumou a ver. O Caio Jorge perdeu uma grande oportunidade, né, numa bola pelo lado direito, um cruzamento rasteiro do Christian, que o Caio Jorge ele perdeu a passada, acabou não conseguindo concluir. E aí, já mais pro fim ali do primeiro tempo, o Kaique faz uma bela jogada, cruza, e o Christian não conseguiu completar pro gol. E aí, talvez, Grice, seja... Ontem a gente viu o quanto o Cruzeiro ele tem essa, entre aspas, necessidade de marcar o seu gol no primeiro tempo e tentar já aniquilar o jogo na etapa inicial. Ontem ele já não conseguiu fazer isso.
Ontem o Cruzeiro, como ele não faz o gol, ele já volta para o segundo tempo com alguma dificuldade, com o Corinthians colocando um pouco mais de jogadores na linha ofensiva, empurrando um pouco mais o Cruzeiro para o seu campo de defesa, e o Cruzeiro tentando escapar aí, principalmente na velocidade dos seus dois jogadores de lado, né? Principalmente com o Wanderson pelo lado esquerdo. Mas o Cruzeiro ele consegue voltar novamente ali já um pouco mais para o meio do segundo tempo, o controle da situação. E aí está o problema, Vinícius Gris, você não vai conseguir me deixar em apuros aqui, porque sim, o Cruzeiro precisa, estou respondendo antes de você perguntar, hein? Sim, o Cruzeiro precisa de jogadores que possam mudar a capacidade ofensiva do time durante o segundo tempo. Ontem o professor Leonardo Jardim ele mudou a equipe só no minuto 25, com algumas trocas. O Gabriel Barbosa só entrou no minuto 35, 34, 35 do segundo tempo. E o Gabriel Barbosa é um jogador que ele precisa de ritmo para poder desempenhar o futebol dele. E nessas trocas eu achei que o Cruzeiro deu uma caída. Os jogadores que entraram não conseguiram dar a mesma dinâmica que a gente viu em outros momentos. Claro, a gente está falando aqui de um grande adversário, que é o Corinthians. O Corinthians ele se impõe em vários momentos jogando na Neoquímica Arena, é a grande fortaleza da equipe paulista, mas o Cruzeiro ele não conseguiu ontem mudar o jogo em função de, entre aspas, tirar jogadores que já estavam cansados, inclusive o Jardim fala sobre isso, e não ter mais qualidade, principalmente para jogar o Corinthians às cordas. O Cruzeiro ele tem as limitações dele, Gris. É um time que tem os seus 11 titulares, tem o seu lateral direito que há um revezamento claro ali sobre quem vai jogar. Então eu diria que o Cruzeiro hoje tem 12 bons grandes jogadores, mas quando precisa de mudar para tentar jogar o outro time um pouco mais de dificuldade, ele não consegue, porque tem sim, e aí eu tenho que falar que o torcedor do Cruzeiro tem um elenco limitado. Sabe por que me incomoda nessa afirmação, Cabidão? Porque, assim, ontem o Cruzeiro era o melhor time do Brasil, hoje ele precisa de reforços. E aí, tudo bem, empatou o jogo e tudo mais. E eu acho que o Cruzeiro precisa, evidentemente, de reforços. Todos os times do Brasil precisam de reforços. Mas se a gente for olhar a rigor, o elenco do Cruzeiro é insuficiente. 2 dos melhores jogadores do Cruzeiro, no último jogo, quando o Cruzeiro goleou o Juventude, foram jogadores reservas. O Eduardo fez um grande jogo, entrou mal ontem, mas fez um grande jogo contra o Juventude. E o Gabriel Barbosa fez os 2 gols contra o Juventude. Mas aí, Tava no banco mas ontem aí eu acho também. que você matou a charada. Eu acho que existe uma diferença muito grande desses atletas entrarem num contexto já de início de jogo, já estruturados na equipe, e entrar no segundo tempo, como foi ontem, durante uma partida que já vinha ocorrendo numa situação mais específica. Essa é a diferença que eu acho que existe quando você mesmo fala sobre essa situação. Deixa eu resumir isso. O Cruzeiro, ele pode ser o melhor time do campeonato e também pode precisar de reforço. Acho que uma coisa não anula a outra. Sim. Mas o que para mim faltou no Cruzeiro ontem, e eu acho que o Cruzeiro não tem esse jogador, não quer dizer que Eduardo não seja importante, Gabigol não seja importante, quem mais que entrou naquele jogo? O Marquinhos entrou Colassi, titular, Marquinhos. o Fagner. Eu acho que o Cruzeiro tem tá. mais do que 12 jogadores, capitão. Acho que o Cruzeiro tem aí 16 a 17 jogadores que são próximos dos titulares. Nós já falamos isso aqui. Só que ontem faltou mesmo no Cruzeiro um jogador do drible, um jogador de velocidade porque o Cruzeiro em nenhum momento ele perde a organização. O Cruzeiro muito organizado, ele perdeu um pouquinho depois dos 40 do segundo tempo. Porque do Ficou mais aberto, do minuto inicial até os 40, se tivesse que ter um vencedor, era do Cruzeiro. O Cruzeiro passou mais perto do gol, não que tinha tido chances claríssimas, né? Teve esse furo do Caio Jorge, teve um cruzamento do Kaique, que ele dá uma caneta, que o Christian erra a passada e também erra o gol, mas não conseguiram finalizar. Então, mas o Cruzeiro estava mais perto do gol. A partir do minuto 40 do segundo tempo, o Corinthians ele embala ali 3 chances de gol que poderia ter ganhado o jogo. O Vidalba tira uma bola dentro do gol. No final das contas, a melhor chance do jogo foi do Corinthians, mas não traduz o que foi o jogo. E que o Vidalba tirou, já tinha passado pelo Cássio, e o Vidalba tira. E falar em Vidalba, ele e o Fabrício Bruno de novo ontem, impressionante os dois. Ontem a gente, na hora de definir o estrela do jogo, a gente ficou entre os dois. Fabrício Bruno que jogou gripado, inclusive. E a gente elegeu o Vidalba
Fabrício Bruno fez uma partida espetacular, tá? Sim. Véi, a partida do Fabrício Bruno foi um negócio espetacular, mas a Você gente dá um problema, acabou você dá um problema elegendo... pro cara em casa. Exatamente. Patrícia do Fabrício É, Bruno, sem gente. ele explicar pra esposa. A gente elegeu o Vidalba. A gente elegeu o Vidalba pelo lance capital do jogo ter sido protagonizado o por ele. Vidalba fez o E- gol do empate. Né? E dito isso, Fabrício Bruno, né, hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasileirão. Alguém Sim. falou isso aqui essa semana, disparado. Eu acho que o Fabrício Bruno é um Ele- dos 5 melhores jogadores do Campeonato Tem Brasileiro. Falei isso com um jogado amigo ontem. muito bem Campeonato e Brasileiro com dele muita regularidade, e ele praticamente não erra. Ele não Fabrício perde Bruno, duelo, cara. ele não perde duelo, ele não tem errado, ele não tem desfeito da bola, ele tem tentado jogar, tem jogado muito bem. Aí, voltando ao raciocínio, ontem o que faltou pro Cruzeiro, pra mim, é esse cara do drible, esse cara do 1 para 1, do individual. Porque o Marquinhos entra, o Marquinhos é parecido, assim, eu acho que ele dribla até menos que o Wanderson, jogando pelo lado esquerdo, ele vai procurar a linha de fundo, ele até foi pro lado Faltou direito. um em Brian momento... Rodrigues. Você não tá querendo falar isso, né? Faltou um Brian Rodrigues confesso ontem, que eu não tava né? nem lembrando o nome do Brian. Agora não. você tá lembrando. Mas pode ser, um jogador, esse perfil, por mais que quando você coloca esse cara e você tira um Wanderson ou você tira um Christian, você vai perder um pouco de toda essa consistência defensiva que o Cruzeiro tem. O cobertor nunca é grande o suficiente. Você vai ganhar ontem, por exemplo, vamos supor que o Cruzeiro tivesse 2 jogadores, tipo um Soteldo, desses caras muito habilidosos, assim, de ponta. Você ganharia ofensivamente, ao mesmo tempo, você Tem que expor perderia... mais os laterais. E aí, um jogo daquele muito equilibrado, é fácil a gente falar depois, que o Cruzeiro não criou tanto no final do jogo. Mas você põe um cara desse e perde o jogo, talvez a gente já tá falando aqui. Ele... Não, teve mas, time mas existiu uma estratégia de tentar ir pra trocação, por exemplo. E acho que ele pensou no Marquinhos, principalmente, pra tentar mais ou menos isso que você disse. que assim, o Marquinhos não tem sido esse cara. Mas O Marquinhos tem sido um cara de mais consistência, de ajudar muito, de cruzamentos. Não tem sido o cara do drible, da jogada individual. você tá falando que o Marquinhos é um cara esforçado. Que não vai decidir. Mas os pontas, em geral, do Cruzeiro, né? O próprio Wanderson também não tem decidido os jogos. O Wanderson tem sido comprometido e tem sido um cara importante taticamente. Porque são características bem diferentes, né, no caso. Dos pontas, por incrível que pareça, o que tem decidido mais, quando a gente fala em decisão, de fazer gols e passe, é o Christian. Por mais que não seja um atacante. E o Marquinhos, ele tem, e eu tenho falado isso muito na torcida do Cruzeiro, que é o seguinte, o Marquinhos, a torcida do Cruzeiro pode fechar a cara, pode fazer caretinha, mas ele é o jogador do ataque do Cruzeiro que tem as características mais peculiares. Ele é o jogador do 1 contra 1, ele é o jogador da velocidade. O Cruzeiro simplesmente não tem isso no seu elenco. Mas não tem conseguido, né? O Marquinhos não tem... E não tem conseguido. Ele tem Ele isso era pra ser, mas não tem consegue. E aí acho que falta hoje um cara no banco com essas características. O Cruzeiro tem tentado, né? A busca do Cruzeiro tem sido um jogador com essas funções, que é um diferencial. Às vezes, taticamente, você está completamente organizado, você está com um time muito agressivo, mas aí falta a parte técnica mesmo, um jogador habilidoso que, quando olha para o banco, o Cruzeiro não tem esse jogador hoje. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.